Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Praça da Estação, História e Memória. No início da construção da nova capital, a cidade de Minas, como foi chamada, só tinha uma única via de acesso, que era o ramal ferroviário, que a ligava à Central do Brasil, em Sabará. A Praça da Estação era o terminal ferroviário. Por isto, ela tornou-se o primeiro centro comercial e industrial de Belo Horizonte. Todos os alimentos, matérias-primas e mercadorias que se destinavam à capital chegavam por ferrovia. Posteriormente, o centro industrial foi deslocado para o bairro Barro Preto. Em 1941, foi criada a cidade industrial de Contagem para ser o grande polo fabril da região metropolitana de Belo Horizonte. Somente ao longo do século XX foi construído um sistema rodoviário que conectava a capital às demais regiões de Minas Gerais. No programa de hoje, vamos fazer uma reconstrução histórica da Praça da Estação, dando ênfase à sua evolução arquitetônica e aos seus diversos usos sociais, políticos e culturais. E o nosso convidado é o arquiteto Flávio Lemos Carsalade, professor da UFMG, que acaba de lançar um belo livro sobre esse tema, Estação em Movimento, a história da Praça da Estação em Belo Horizonte. Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui para debater a sua obra. Boa noite. Qual o propósito da obra, professor? Bom, eu fui convidado por uma organização de produtores culturais para escrever um livro sobre a história da Praça da Estação. Porque a Praça da Estação ela é uma das principais praças da cidade e esse grupo cultural ele está muito interessado, sempre teve muito interessado em valorizar e revelar ao público histórias sobre as praças de Belo Horizonte. Perfeito. Então, quando eles me procuraram, eu disse que com todo prazer eu faria, mas que eu não gostaria de escrever um livro árido sobre a cidade. Eu preferia escrever alguma coisa que pudesse ser lida, não como um livro muito técnico, como mas um pudesse livro ser literário, né? Sim, para as pessoas todas lerem com sabor. Claro. Então, nós fizemos uma opção por fazer literatura associada à história. Beleza. Como o livro está estruturado internamente? A ideia foi que a história da Praça Estação fosse contada pelos seus próprios edifícios. Então, cada edifício assumiu uma personalidade própria, né? E virou um personagem. Virou um personagem. Tá certo. Virou um personagem que tem suas características próprias e essa personalidade de cada um, né, foi construída muito a partir do momento em que ele entra em cena na história da cidade, mas também pela sua configuração arquitetônica, suas formas, seu estilo. Então, alguns edifícios mais requintados, como o próprio edifício da Praça da Estação, fala num plural majestático, na segunda pessoa do plural. Ela conta a história com um requinte muito grande, enquanto outras edificações que têm um cunho mais popular têm uma linguagem mais solta, mais próxima da fala cotidiana. Como o livro foi recebido pela crítica? A crítica é sempre um problema, professor? Não, a crítica é sempre muito positiva, né? Porque é através da crítica que a gente evolui. Isso não resta a menor dúvida. Mas é claro que a gente gosta de receber o retorno mais afetivo das pessoas, porque claro. A crítica, muitas vezes, ela é muito técnica, né? Sim. Embora a crítica tenha sido muito positiva, não tive nenhuma crítica negativa, ao contrário, todos gostaram muito da maneira como a história foi apresentada. O que me agradou mais de receber foi o retorno dos leitores que gostaram desse modo de se colocar a história da cidade. A Praça da Estação foi o nosso primeiro aeroporto, já que era a única via de ligação para a cidade no seu início? Com a vantagem de ser mais perto que Confins. Claro, sem dúvida. Né? Uma vez um amigo meu me disse que adorava a rodoviária de Belo Horizonte, porque, diferentemente de rodoviárias de outras localidades, a rodoviária de Belo Horizonte se abria para o centro da cidade. Então, as pessoas saíam na rodoviária e já viam a Serra do Curral e se sentiam recebidas pela cidade. Claro, em casa. Recebidas amigavelmente pela cidade, de modo fraterno pela cidade. Sim. Tem a impressão que deve ter ocorrido uma coisa similar com a Praça da Estação. Porque as pessoas chegavam pelo trem, eram recebidas naquele grande largo,
a partir do qual se descortinava a cidade. Claro. A Avenida Santos Dumont, que era a Avenida do Comércio, né, naquela época, e as ruas paralelas, a Caetés e a Guaicurus. E já tinha a Rua da Bahia diretamente para o Palácio da Liberdade, né? Tinha a Rua da Bahia também, que tem toda uma história importante em Belo Horizonte, que ligava Guaicurus, né? Sim. Até a Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade, né? Belo Horizonte é um projeto eminentemente republicano? Sim, ele é republicano tanto do ponto de vista do conceito, né, da transferência da nova capital como sede da nova república que se iniciava, que é um momento histórico importante, muito significativo, mas também pelas suas formas, né? É importante a gente lembrar que Belo Horizonte foi criada num momento de auge do positivismo. Sim. E o positivismo é, inclusive, o mote da nossa república, que está estampado na nossa bandeira Ordem e Progresso, que é um mote absolutamente positivista. Até hoje, né? E até hoje. Né? E então, por essa época, o projeto de transferência da nova capital era um projeto republicano e que aqui se consubstanciou em formas republicanas. Os nossos prédios, ligados ao poder civil público, né? Sobretudo da Praça da Liberdade. Sobretudo da Praça da Liberdade, mas também a gente encontra outros exemplares espalhados pela cidade, Sim. como a Secretaria de Agricultura na praça hoje da rodoviária, né? Uhum. Eles são exemplares que têm que a gente chama são exemplares de uma arquitetura que a gente chama de eclética, porque mistura diversas contribuições à história da arquitetura, mas a principal inspiração deles é uma inspiração neoclássica. E a gente tem que lembrar que o estilo clássico ele remonta à Grécia Antiga, claro, que é o berço da democracia, depois em Roma, com a República Romana, e tudo isso vem desembocar então na República como ela era entendida no início da cidade de Belo Horizonte. Né? A Praça da Estação funcionou também como o nosso primeiro centro comercial e industrial? A Praça da Estação, como você bem disse na abertura do programa, ela era o lugar por onde todos chegavam e também as mercadorias. Então, as mercadorias chegavam por ali e iam sendo espalhadas até o mercado da cidade de Belo Horizonte, que era onde hoje está a rodoviária. Perfeito. Ali era o mercado municipal. Então, as mercadorias chegavam por ali e iam subindo até o mercado. E com isso foram criadas as vocações comerciais e as outras vocações, se é que a gente pode dizer assim, da Rua dos Caetés, da Avenida Santos Dumont e da Guaicurus. Perfeito. Né? Na Guaicurus se concentrou muito comércio atacadista. Na Caetés, muito comércio varejista. Né? E a Santos Dumont tinha também um comércio ativo e até hoje ela guarda resquícios disso, porque, por exemplo, a sede da Junta Comercial de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ela está localizada na Santos Dumont. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar os vários usos históricos da Praça da Estação aqui em Belo Horizonte. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a Praça da Estação, História e Memória, baseada no livro Estação em Movimento, a história da Praça da Estação em Belo Horizonte. Professor, como a Praça da Estação foi pensada historicamente ao longo da sua fundação e até hoje? Bom, a Praça da Estação ela foi pensada logo de início como sendo um grande largo para receber as pessoas. Então, ela tem uma divisão que até hoje é muito clara, né? Na parte que a gente chama de Praça da Estação mesmo e a Praça Rui Barbosa, que é onde se encontra uma área mais ajardinada. Sim. Mas, de qualquer maneira, desde o início, o largo, o grande largo aberto, que dava sequência a quem chegava ou a quem saía da estação, era uma prerrogativa importante do espaço. Essa ideia do grande largo urbano que conecta a cidade, recebe como um grande hall as pessoas,
e as transporta até a linha ferroviária ou até a cidade. Seria um espaço mais popular, enquanto, digamos, a Praça da Liberdade era mais de elite, ou não se faz essa diferença? Não, se faz essa diferença e se fazia também à época, porque, por um lado, a Praça da Estação ela tinha uma concepção muito funcional, né? Ela conectava o modo de transporte de entrada da cidade à própria cidade. Sim. Já a Praça da Liberdade era sede do poder público. Civil. Sim. Então, a Praça da Liberdade ela tinha toda uma característica que a tornava singular na cidade, a começar pela sua posição topográfica na cidade. A Praça da Liberdade era situada no alto de uma colina e para ela convergem de baixo para cima as grandes avenidas que chegam lá. Sim. Se você lembrar, você vai ver que a Praça Bias Fortes, a própria Praça João Pinheiro, Cristóvão Colombo, elas têm um movimento ascendente em direção à Praça da Liberdade. Sem dúvida. A Avenida Brasil. A Avenida Brasil também, né? Então ali ela está colocada numa situação superior, né? Que denotava sua superioridade em função disso. E o centro do poder político. Claro. Numa visão positivista clássica, né? Perfeito, é isso mesmo. Essa função da Praça da Estação de ser, digamos, o centro de transporte, de movimentação da população, se manteve até 30 ou depois de 30, quando se expande mais a rodovia, ela vai perdendo gradativamente essa função? Não, ela conseguiu manter isso apesar do declínio da ferrovia, né, e do aparecimento das rodovias. As rodovias influenciaram talvez a cidade mais do ponto de vista de colocação estratégica de comércio e de posicionamento de indústrias a partir da derrocada da ferrovia. Mas a Praça da Estação ela conseguiu manter, e até hoje ela é assim, conseguiu manter esse valor como ponto estratégico de transbordos urbanos na cidade. Sim. Ela, a partir do momento em que a ferrovia começou o seu declínio, e quando esse declínio se consolidou como realmente inevitável em função do crescimento das rodovias, a nossa malha ferroviária se transformou no metrô da cidade de Belo Horizonte. Perfeito. Então, o metrô, ele chega, né, ele articula pontos distantes da cidade e faz a conexão com os ônibus urbanos e até mesmo alguns ônibus interurbanos na Praça da Estação. Uma pergunta que se faz constantemente e que aparece, embora ultimamente tenha desaparecido dos jornais, é por que não se aproveita a malha ferroviária para usar como sistema de transporte urbano ou da região metropolitana de Belo Horizonte. E, digamos, o transporte de carga ficaria exatamente fora do centro da cidade, né? Essa é uma questão que nós, urbanistas, também sempre perseguimos. Existiam algumas dificuldades de gestão, algumas dificuldades técnicas em função de bitolas, de linhas, etc., em função da própria gestão da rede ferroviária e dos seus sucessores, e todas essas concessões que foram feitas. Mas o plano diretor de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, estudou isso a fundo e tem propostas para a utilização dessa malha ferroviária, principalmente como conexão interurbana da própria região metropolitana. Por que esse estudo não sai do papel? Bom, ele é um estudo... O estudo prevê algumas etapas de implantação, mas requer investimentos, né? E requer também algumas alterações nos processos de gestão. Então, essas coisas acabam dificultando essa implantação, além do mais, considerando que o estudo de região metropolitana de Belo Horizonte, no seu plano de desenvolvimento integrado, é um plano muito recente, né? Um plano de 5 anos para cá. Nós poderíamos ter isso, em função já da crise. 2022 é o segundo centenário da nossa independência, né? Nós poderíamos ter projetos de maior vigor, né, de maior grandeza para a grande capital e para a região metropolitana. Né? Espero que a gente consiga fazer pelo menos alguns ensaios em direção a essa utilização muito antes disso. Né? Perfeito. Do ponto de vista arquitetônico, que avaliações a gente pode fazer da Praça da Estação? Né? Bom, a Praça da Estação, ela tem algumas edificações que são edificações muito importantes do ponto de vista histórico. A começar pela própria casa do Conde de Santa Marinha,
que a população conhecia pouco até o ano 2000. Ela foi a casa do chamado Conde de Santa Marinha, que foi um dos construtores da cidade de Belo Horizonte, e ela tem um estilo eclético também, misturado, né? Mas que valoriza muito a arquitetura colonial, ela é muito neocolonial. Sim. Nesse sentido. Depois nós temos então as evoluções que vão acontecendo em Belo Horizonte, a exemplo do que ocorre na Praça da Liberdade. A gente também tem uma síntese de vários momentos da história de Belo Horizonte acontecendo na própria Praça da Estação. Sim. Temos também as construções em estilo neoclássico, né, eclético neoclássico, como o próprio prédio da Praça da Estação. Esse prédio da Praça da Estação é o prédio originário ou não? Não, a gente tinha uma estação muito bem construída, com um projeto também muito importante, que foi construído antes desse prédio atual. Esse prédio ele começou a ser construído nos anos 20. Foi demolido o antigo e foi construído nos anos 20. Né? Inclusive porque em 1922 a gente teve um evento que foi muito importante em Belo Horizonte, que foi a visita dos reis belgas. Ah, sim. Então Belo Horizonte se preparou muito para ele. O prédio não ficou pronto para a visita dos reis belgas, eles foram recepcionados naquela estação que hoje está situada na rua Sapucaí. Né? Ali é que os reis belgas foram recepcionados, porque o prédio ainda não estava pronto. Não estava pronto, né? No terceiro bloco, nós vamos destinar ao uso da praça num sentido político, social e cultural. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Praça da Estação, História e Memória. No primeiro bloco, nós situamos a construção da Praça da Estação, conectamos a sua construção com a capital e também com o projeto republicano. E, ao longo do segundo bloco, fizemos um histórico, um pouco da arquitetura e também da apropriação desse espaço da Praça da Estação. Destinamos agora o terceiro bloco aos usos feitos da praça ao longo da sua fundação até hoje. Vamos começar do ponto de vista político, que uso foi dado a esse espaço? Para a gente entender como é o uso político e como sempre tem sido o uso político, é importante que a gente entenda a vocação da Praça da Estação na história da cidade de Belo Horizonte. Sim. Ela sempre foi um lugar de recepção das pessoas, ligada ao centro da cidade, o centro mais popular da cidade, onde a diversidade urbana se faz mais evidente, próximo dos bairros que depois foram ocupados pelas populações que foram marginalizadas no início. Que era a periferia. Que era a periferia, que é Lagoinha, Floresta, né? Porque essas populações passaram a residir ali porque não conseguiam morar, porque não tinham poder econômico para morar dentro do plano do Arão Reis. E eram muito próximas à Praça da Estação. E então a Praça da Estação ela sempre teve essa vocação da diversidade e a vocação da mobilidade urbana. Perfeito. Claro que isso cria, então, uma interação muito grande entre diversas camadas da população da cidade. E isso é cultura. A gente não pode entender cultura apenas como a manifestação mais excepcional da cultura, claro. Como se torna nos seus shows ou nos grandes espetáculos. A cultura é aquilo que se faz nas trocas cotidianas que acontecem no dia a dia. No convívio, né? No convívio e nessa oportunidade de troca. Sim. Então, o lugar por excelência das trocas da cidade é a Praça da Estação e por isso, inclusive, ela mantém até hoje um caráter popular muito forte. Então a política acaba se valendo desse local, né, do lugar onde a cidade se reconhece mais democrática, né, exatamente por essa ocupação diversificada e por essa ampla movimentação que ali ocorre. Mas, por exemplo, o uso político das manifestações, como nós temos visto ultimamente, se fazia isso também no passado ou é mais uma manifestação atual? Não, se fazia no passado, né? Inclusive pela própria conformação em largo, que sem nenhum obstáculo, claro. Que faz com que isso seja facilitado as pessoas se apropriarem de um grande espaço para grandes manifestações. E um volume de pessoas. E um volume muito grande de pessoas, com certeza. Então essa vocação sempre existiu.
A gente já assistiu ali vários comícios, não só dos Diretas Já, coisas que a gente lembra mais recentemente, mas vários outros comícios ligados ao Estado Novo e também às greves que aconteceram, greves da construção civil nos anos 70. Eleições presidenciais. Eleições presidenciais, vários comícios, ali é um lugar privilegiado para os comícios. E mais recentemente a gente assistiu a vários movimentos em prol da manutenção da praça como um grande espaço popular e aberto às grandes manifestações. Como exemplos, a gente tem o movimento da Praia da Estação, a gente tem os movimentos de ocupação do viaduto Santa Teresa, a apropriação desse viaduto para manifestações populares, as mais diversas, como duelo de MCs e até jogos de futebol de rua, esportes de rua, enfim, a Praça da Liberdade era um campo aberto para isso. A criação do Museu de Artes e Ofícios, situado na Praça da Estação, também deu à praça um sentido e um significado cultural importante? Deu. A começar pela temática do Museu de Artes e Ofícios, que é muito ligada aos ofícios populares. Então, ela tem uma ligação, vamos dizer, importante com essa ideia da praça, do caráter popular e diversificado da praça, né? Mas é importante, talvez a maior importância dele esteja exatamente ligada ao fato de que o museu foi implantado num momento em que estava em declínio a praça. Sim. E ele contribuiu como uma âncora importante naquele momento para que a praça ganhasse novo fôlego, né? A outra iniciativa importante foi a criação da Escola de Engenharia, situada também próxima à praça, né? Por que a opção da engenharia lá era exatamente ligada ao comércio e à indústria, professor? A engenharia ali, ela nasceu muito do esforço do governo na época ligado à própria Secretaria de Agricultura. Mas, recentemente, esse prédio ele virou um centro cultural. Centro cultural. Inclusive na gestão do reitor Cid Veloso, né? E ela virou... isso vem mostrar que a vocação cultural da praça estava sendo reafirmada pela própria Universidade Federal de Minas Gerais, né? Perfeito. A restauração da praça também significa um movimento de revitalização da cidade nas partes mais estagnadas do centro de Belo Horizonte ou não? Eu não diria que a Praça da Estação esteve estagnada. Em um determinado momento da história, ela esteve muito degradada em função do grande espaço vazio ter se tornado um grande estacionamento de automóveis. Sim. Quando foi feita a restauração da praça nos anos 90 e que se retiraram os automóveis e reforçou-se o grande largo, a praça começou a voltar a ter essa importância política. E quando existiu uma iniciativa da administração municipal de proibir manifestações na área, a cidade de Belo Horizonte, através dos seus diversos segmentos, reagiu contra isso exatamente para reforçar essa vocação da praça de grande centro de manifestações, de grande centro de encontro das pessoas e de democraticamente abrigar as mais diversas formas de expressão. Sim. Inclusive algumas que são polêmicas, como a questão da pichação, algumas que são hoje mais consideradas pela sociedade como manifestações importantes, como o duelo de MCs, esportes de rua, enfim. E a revitalização da cidade, do centro urbano? A revitalização. Bom, a revitalização, também eu discuto um pouco o conceito da revitalização, porque acho que já são regiões muito vitalizadas. Sim. O que eu acho que um termo de requalificação seria um termo mais apropriado para essas áreas, né? Sim, em termos de requalificação. Sim, o cuidado que a gente tem que ter com as requalificações é que elas não expulsem, não sejam medidas de higienização, como a gente chama no jargão técnico, no sentido de expulsar as populações e substituir por um uso mais sofisticado, né? É importante que a praça mantenha a sua vocação de estar aberta à cidade como um todo, em suas diversas camadas sociais, em suas diversas manifestações populares e de população. Ok, professor, queria agradecer muito sua presença, cumprimentar pelo livro muito bem escrito, muito bem produzido, que eu recomendo a todos.
E lembrando que a reflexão da Praça da Estação é que nós somos cidadãos urbanos, né? Mais de 50% da população mundial já vive nas cidades, e lutar para que o espaço urbano seja humano e também a mobilidade urbana são duas bandeiras dos movimentos desde 2013, que não foram ainda atendidos e que nós precisamos persegui-los. E a você, telespectador, que sempre nos aprecia, nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.